Olá, Alexandre, tudo bem? Muito obrigada, viu, por você estar aqui e muito bom estar aqui contigo, como sempre, um parceirão aí de trabalho. E hoje nós viemos É aqui isso. falar sobre neurovendas, né? O Alexandre, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e depois a gente fala um pouquinho aí desse projeto de neurovendas que nós temos. Legal. Eu trabalho já com neurociência aplicada a negócios há mais de 15 anos, né? Principalmente nessa parte de neurociência aplicada a vendas, né? Tentando entender um pouquinho sobre como funciona o cérebro desse consumidor, o cérebro desse cliente interno, né? De forma a desconstruir aí comportamentos disfuncionais e melhorar o desempenho, né? E estimular os comportamentos mais funcionais que a gente precisa para angariar aí resultados mais refinados, né? Então, assim, a gente está vendo, tanto eu quanto a Eide, a gente viu aí um mercado bastante carente em cima desse tema, e a gente resolveu, então, unir forças, né, para, pegando toda a expertise que ela já tem em matéria prática, né, de consultoria de vendas, de técnicas de vendas, né, junto com essa parte da neurociência, e tentar transformar isso num produto mais inovador, um produto que envolve aí um substrato muito mais elaborado, né? E que dê para você muito mais competitividade. Essa é a nossa intenção nesse momento. Isso mesmo. Bom, então, nós temos muito conteúdo para falar hoje aqui, muito, muito, muito. Então, nós decidimos dividir a live em dois momentos. Então, nós vamos falar com vocês sobre 10 problemas que a gente acredita que os vendedores enfrentam e 10 questões sobre neurovendas. Nós vamos dividir cinco em cada live, tá bem? E nós vamos explicar um pouquinho, então, sobre como vai funcionar esse curso nosso, um e-book de vendas. Quem ficar aí até o fim vai ter o link para entrar, no nosso grupo do WhatsApp para poder participar e receber esse e-book de forma gratuita e também um código aí de acesso ao nosso mini curso de neurovendas de forma gratuita também. Bom, então vamos lá, vou começar perguntando, então, vamos fazer uma dinâmica aqui, ele me faz uma pergunta, eu faço uma pergunta para ele, então vou começar aqui para o Alexandre, sobre um dos problemas que eu acredito que o vendedor passa, acho que quase todos os vendedores passam, que é lidar com estresse, né? Como é que a neurociência nos ensina a lidar com isso? Como é que a gente faz, para lidar com isso de uma forma mais tranquila? Porque é realmente estressante vender e estar sempre atento, né, a tudo que o vendedor precisa conhecer. Conta um pouquinho mais sobre isso aí. Bom, sendo bastante sucinto, né, que é aqui o nosso objetivo também, não se estender demais, o estresse ele é uma relação emocional absolutamente normal que o nosso cérebro tem como um sistema de defesa. Tudo que é muito novo, tudo que é muito desafiante, né, ele vai gerar esse processamento de estresse para que o seu corpo se prepare para um sistema de luta ou fuga. Ou seja, a partir do momento que você começa a dominar muito mais aquele sistema ao qual você está envolvido, então por isso que a gente diz que a experiência leva à perfeição, é porque de tanto que você faz, de tanto que você se desafia, o seu cérebro acaba minimizando esse estresse, né? Ou o que a gente chama de estresse, né? Que é aquele estresse negativo, que é aquele estresse que te amedronta, para o que a gente chama de eu-estresse, o estresse positivo, aquele estresse que faz parte da ambição humana, ou seja, você se desafia e você se recompensa através disso, né? Então, assim, é absolutamente normal em todo tipo de profissão. Obviamente que quanto mais você domina essa ferramenta, quanto mais você se envolve com isso, obviamente esse estresse tende a diminuir ao longo do tempo, né? Uhum. Eu sempre digo que o estresse ele é normal até ele não te travar, né? Eu acho que Claro. é um pouco isso, né? Da gente a gente se sentir estressado, claro, porque a gente tem que estar sob realmente essa sensação de ai, aquele frio na barriga, mas se aquilo te trava, peraí, vamos identificar aqui que pode ser isso, né? Isso, aí gera preocupação. Então, toda relação emocional que você tem que te atrapalha, ela gera uma preocupação, você precisa tratar, você precisa ver o que está acontecendo, né? Mas caso todo mundo passe por isso, né, e que é algo inerente ao setor, inerente à profissão, obviamente que é normal, você acaba convivendo e tem muitos vendedores que gostam dessa adrenalina, né, gostam de estar em constante dinâmica, né, com seus diferentes tipos de público. É verdade.
Uma questão que eu recebi aqui foi assim, como encontrar leads qualificados e de forma eficiente, né? Que a gente vê bastante pessoas falando lead é importante, mas como é que a gente refina isso, né? Como é que se busca esse lead qualificado? Uhum. Boa pergunta. Bom, eu acho que o lead, para ele ser encontrado, e hoje cada vez mais o lead está mais caro, né, e está mais difícil, eu acho que tem muitas estratégias, né? Eu atuo com várias estratégias na minha empresa. Mas eu vou dizer a mais usada e que as pessoas eu acho que têm usado mais, que é a automação de marketing, né? De alguma forma utilizar a gestão do tráfego, por exemplo, para atrair pessoas para os seus conteúdos, né? E fazer um inbound marketing para gerar leads qualificados. Então, realmente tem que aproximar desse lead, né? Tem que criar estratégias, ou um grupo de WhatsApp, ou uma comunidade dentro do Instagram, de alguma forma que essa pessoa se aproxime, né, de você, entenda o que que você vende, qual a sua proposta de valor, né? Então, esse lead, ele vai passando ali pelo seu funil. Agora, como trazer esses leads? Gestão de tráfego, eu acho que é a mais utilizada. As redes sociais, conteúdos em várias redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, né? Então, eu acho que temos que trabalhar com isso aí. Uma das formas de não perder nenhum lead, que eu digo, é ter realmente um marketing integrado a vendas. Porque muita gente, às vezes, usa ali uma estratégia de marketing, mas aí depois, na hora que chega nas vendas, ele não consegue dar continuidade naquele lead. Ele até recebe o lead, até esse lead está quente, até quer comprar, mas ele não tem uma organização, uma técnica, né? Que ajuda ele a fazer a venda depois, né? Porque não Uhum. adianta só atrair o lead, aí atrai aquele tanto de gente, chega lá e esse lead não fecha, né? Porque a gente não tem uma Uhum. organização de processos para isso. Claro que a gente não pode esquecer da inteligência por trás, né? Não adianta você apostar na internet, investir na internet, se o que você tem a oferecer é algo que não interessa ao público, né? Então, assim, a inteligência ela é sempre bastante valorizada. Eu sempre digo, o primeiro lugar é a inteligência, o que você tem para oferecer. E depois as técnicas de abordagem, né? É isso mesmo. Exatamente. Antes de qualquer coisa, é o que que as pessoas querem comprar de mim, né? Por que que eu tenho um monte de coisa que eu sei, um monte de informação, mas será que se interessa aos outros, né? A gente tem que avaliar Uhum, isso, com certeza. legal. Bom, E então, a gente está aqui fazendo esse bate-bola de perguntas que a gente recebeu, né, das pessoas que falaram conosco sobre aqui o curso de Neurovendas. Então, próxima pergunta que eu tenho para você, Alexandre. bora. Os vendedores, além de muito estresse, eles lidam com muitas perdas, né? Então, acho que a gente tem que ter uma resiliência muito grande, não só os empreendedores, vendedores, né? Não só os vendedores, como os empreendedores também, porque a gente perde muitos negócios, né? De 100% de pessoas que a gente conversa e apresenta nossos produtos, dependendo da sua taxa de vendas, da sua taxa de conversão, né? Você consegue vender para 10, talvez menos, 5, né? Então você perde muita coisa também, né? Então, como é que a gente lida com essa perda? Então, a perda, ela é um tipo de relação emocional, né, que muitas pessoas chamam de relação emocional negativa, né, ou ruim. Mas, na verdade, a perda, ela é simplesmente algo que você não gosta de sentir porque te deprime. Então, ou seja, tudo que leva a uma depressão no seu cérebro, ele é um ensinamento químico de que você não tem que passar por aquela situação novamente. Ele tenta te mostrar que aquilo ali é uma estratégia ineficiente, né? E que cada vez que você utiliza uma estratégia ineficiente, você vai passar por essa questão química de depressão, né? Então é assim que quimicamente o cérebro te ensina aonde você deve avançar e onde você deve recuar. O que a gente acaba percebendo, na maioria das pessoas é que elas constantemente passam pelo mesmo nível de depressão química e não aprendem. Então, assim, a perda de um cliente, né, ela envolve diversas variáveis, que não só a tua própria gestão de abordagem. Às vezes você tem um bom produto, uma boa gestão de abordagem, mas o cliente entende isso de uma forma completamente diferente. Às vezes você quer aquele cliente lá que está buscando aprender inglês em 3 horas fluente, e ele vai comprar um curso de alguém que vende 3 horas inglês fluente, enquanto que você está vendendo o seu e aprenda inglês em 3 anos fluente, entendeu? Ah, mas eu estou vendendo uma realidade, professor. As pessoas vendem ilusão.
Ok, isso faz parte do mercado, isso faz parte do negócio, isso existe, entendeu? O nosso cérebro, ele é muito induzido por oportunidades, mesmo que reais. Então, assim, o seu storytelling, ele também é uma grande ferramenta de venda nesse caso, né? Então, assim, o que minimiza essa culpa, e o que minimiza essa dor é a forma como você gere a expectativa que você tem sobre esse cliente. Então, por exemplo, o que você tem para oferecer, a forma como você oferece, para que tipo de público que você oferece. Quase sempre que você gasta a sua energia oferecendo um produto a quem não quer esse tipo de produto, a tendência que você se frustre é muito maior. Então, assim, a forma como você seleciona o público que está te ouvindo, a forma como você refina e qualifica a sua audiência, é uma forma que vai minimizar muito mais o ato dessa evasão, desse tipo de cliente. Então, o vendedor, ele tem que saber para que público encaixa cada produto que ele tem, qual é o potencial de solução que ele está oferecendo, né? E como que ele reduz a expectativa negativa. Então, ou seja, a expectativa negativa no sentido de que como eu estou trazendo esse meu produto de forma a esse cliente não ter como dizer não. Então, assim, às vezes a gente tenta induzir ele para o sim, mas se a gente não deixar margem para ele dizer não, ele já está com meio caminho andado para escolher o nosso serviço no momento mais propício que ele tem. E lembrem, nenhum tipo de cliente compra um produto por pressão. O cliente compra por disposição. É a hora que ele precisa, é a hora que ele está necessitando que ele vai te procurar. Então, assim, tem muitos vendedores que não se adaptaram a isso, que acham que tá ligando toda hora, tá insistindo, insistindo, é um recurso importante. E a gente percebe que diante de tanta demanda, isso mais incomoda do que ajuda, né? Verdade. E Olha, usando as mesmas estratégias disfuncionais, né? é verdade. Esses dias até quero comentar aqui, desculpa te interromper, Fala. que eu fiz a última venda que eu fiz sobre transformação digital. A cliente falou que fechou comigo exatamente por isso, porque eu não fiquei no pé dela. Claro, E assim, eu odeio esse tipo de estratégia. claro, É claro que a gente tem que ter uma conversa no sentido, tem algumas técnicas de vendas que a gente fala, como claro, pode voltar a falar, tem algumas coisas que claro, eu acho super válidas, mas não aquela coisa de, claro, e aí, já pensou? E aí, eu não sou dessas, eu penso assim, se a pessoa realmente quer, se ela gostou do meu produto, ela vai fechar comigo na hora que ela quiser. Então, vamos combinar aqui claro, o app, né, numa hora, ela, ó, eu acho que claro, ela me ligar daqui 15 dias. Ok, 15 dias. Eu não vou ficar o claro. tempo inteiro. E aí, olhou, viu, não sei o quê. É chato, concordo com você, com certeza. É. Mas tem muita gente Bom, que por isso, né? falando nisso, né? Quais as estratégias, então, que podem reduzir essa alta taxa de rejeição, né? Que é uma pergunta que eu tenho aqui. Super tem a ver com isso, né, que a gente está falando. Uhum. Então, acho que essa redução da alta taxa de rejeição entra nisso aí que a gente falou, né? Essas técnicas de abordagem, né? Como é que a gente vai abordar as pessoas, entender as necessidades do cliente, porque eu acho que dependendo do seu produto, ele é um produto realmente que você precisa fazer isso. Eu acho que depende do produto, né, Alexandre? Por exemplo, o meu produto, que é um produto talvez mais caro, que é um produto, que é um serviço, na verdade, muito especializado, ele é voltado à tecnologia, não dá para eu ficar no pé da pessoa, não é um brownie, não é uma coisa mais simples, né? Então, assim, eu acho que depende do produto, você tem que entender as necessidades do seu cliente, entender a técnica de abordagem, a oferta mais assertiva, né, para esse negócio. E treinar a equipe de vendas nisso. E eu acho assim, que, sinceramente, na minha opinião, a dica, se eu puder dar uma dica em relação a isso, mais importante é ter uma escutativa, porque eu acho que a maioria dos vendedores querem falar, 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 falar e não esperam o cliente dizer o que ele quer. E o cliente normalmente diz, né? Na hora que a gente começar a conversar com ele, quais são os seus problemas, como é que a sua equipe trabalha, o que você sente, né, de dor nesse momento, o cliente vai te dizer o problema dele e você vai conseguir vender se você for inteligente e escutar aquilo realmente, absorver aquilo e ver o que seu produto faz que melhora a vida do cliente, com certeza vai ser muito mais fácil. Todo produto e todo serviço é uma ponte para uma solução, né? O cérebro enxerga a compra de uma solução. O produto, ele é a tangibilização dessa solução. Então, ou seja, se você conseguir mostrar que ali existe que ali existe um bom custo-benefício, né? Ou seja, uma recompensa que ele vai ter pelo um custo energético que ele está disponibilizando,
essa balança ela já causa um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio ele já é parte da equação. Exatamente. Concordo totalmente. Bom, e a próxima pergunta que eu tenho é para você atingir as expectativas, né? Como lidar com essas cobranças, tanto externas como suas próprias, como internas, né? Como lidar com a cobrança? A expectativa ela é inerente à espécie humana também, né? Nós, seres humanos, a gente tem a condição de predizer um futuro. Uhum, Então, por exemplo, sempre que você vai lançar um produto, sempre que você vai lançar uma nova ideia, você inevitavelmente desenha na sua mente uma expectativa sobre essa energia que você está despendendo sobre algo. O cliente, da mesma forma, quando ele vai se aproximar de você, ele tem uma certa expectativa. Ah, sei lá, quero comprar um carro, né? Ele tem um modelo já de expectativa e recompensa que ele está imaginando, né? Muitas vezes isso não condiz com o mercado. Então, ou seja, o especialista, né, que é o dono do negócio, que ele vai situar, ele vai colocar os pés desse cliente no chão, né, e dizer, olha, o mercado te absorve essa sua ideia dentro desses parâmetros, entendeu? O que a gente vê muito é muito vendedor prometendo, promete, passa informação, dá informação e ele mesmo desgasta a expectativa desse cliente. Ele mesmo superestima a expectativa desse cliente. E por mais que ele entregue um produto com requisitos de qualidade importante, né, que sanem as necessidades desse cliente, esse cliente não vai enxergar ali nenhum diferencial, porque ele já foi tão minado de expectativas que é, ele vai achar aquilo normal, ele não vai achar que aquilo é algo muito interessante. Então eu sempre digo assim, façam o contrário, né? Deem a informação necessária, né? Deem o suporte necessário e na hora de entregar, entreguem sempre algo mais, entreguem algo mais emocional, entregue lá um e-book mais decorado, mais bonitinho, entregue uma disposição maior. Poxa, ó, você fez o curso, então eu vou dar lá 1 hora junto com a equipe para a gente ter um feedback cara a cara, entendeu? Pô, vocês compraram o e-book, então agora eu vou fazer aí meia horinha com vocês para a gente ler esse e-book junto, para tirarem dúvida. Então, isso é meu pai chamava isso de um plus a mais, né? Uma redundância, mas é um plus que você consegue dar, que você consegue superar a expectativa dentro de um preço que você consegue suportar. Caso você prometa muito, obviamente o cérebro da outra pessoa vai estar minado lá de realizações futuras e você precisa contemplar isso. E quando você não precisa, por mais que você faça o que você tem que fazer, você vai levar esse cliente à frustração, né? é verdade, muito verdade. Interessante. Ahn, eu tenho aqui uma outra pergunta para você que diz assim: como encurtar o ciclo de vendas e fechar negócios mais rapidamente? Essa pergunta é complicada, né? Essa pergunta, para mim, é a mais curiosa de todas, porque, Nossa, só na não fala verdade, muito, senão a gente não vai fazer o curso, né? que é assim, na verdade, o que a gente vai ensinar um pouco, né, Alexandre, ali Pois. no nosso curso, que é como otimizar, né, os processos, como identificar gargalos, como eliminar gargalos no processo de vendas. O processo de vendas é o coração, é o mapa, né, da operação de vendas. Então, É. como usar ferramentas, como usar o CRM, como acompanhar o progresso dos leads, né? Como adotar uma abordagem mais proativa de follow-up e tudo. Então, como fazer isso, né? Então, eu não vou entrar muito aqui, mas assim, acredito que é muito importante que todas as pessoas da área de vendas entendam muito bem a importância de um processo de vendas bem organizado, né? E tentar Uhum. realmente entender esse processo, levantar, mapear e identificar o que pode ser melhorado. O processo de vendas é um processo vivo, né, que precisa ser mudado sempre, porque o ciclo de vidas a gente só tem como saber o tempo dele, só tem como saber a taxa de conversão, só tem como saber exatamente esse tempo que eu fecho negócios, né, e medir isso e ver se eu estou melhorando e tal, se eu tiver um processo de vendas, porque se eu não tiver, como é que eu vou saber, né, que eu estou chegando naquele fim? Quanto tempo eu levei para fechar uma determinada venda? Enfim, quantos leads eu recebi, quantos eu trabalhei, quantos eu fechei. Então, tudo isso a gente precisa estar muito bem mapeado. Então, acho que encurtar o ciclo de vendas tem muito a ver com o processo de vendas. Essa pergunta, na verdade, a resposta dela é o que divide, na minha humilde opinião, o vendedor aventureiro do vendedor profissional.
É verdade. É aquele vendedor assim que está vendendo alguma coisa enquanto ele está procurando um trabalho, e daquele vendedor que encara isso como uma profissão, como algo que ele quer se estabelecer no mercado, né? Então, assim, ele consegue compreender bem esse ciclo, né, de venda, e ele consegue, gerindo esse ciclo de venda, diminuir, saber quando esse cliente aceita essa diminuição, essa aproximação maior, ou quando ele precisa ter isso de uma forma mais elástica, né? Quando ele precisa levar esse cliente aí até o momento certo desse fechamento, né? Isso é um feeling muito apurado, né? Que a experiência te entrega, né? Certeza, com certeza, acho que é fundamental mesmo, é o profissionalismo mesmo da Ah, profissão, né, do vendedor. Bom, então, quarta pergunta aqui que eu trouxe para você, que mudanças no mercado, né? Hoje em dia, acho que o mercado tem mudado muito rapidamente, né? Agora com a inteligência artificial, então, a gente tem visto como as coisas estão avançando de uma forma significativa e realmente é muito difícil às vezes acompanhar. Por exemplo, eu sou de tecnologia, então eu vejo, sempre vi, desde quando eu me formei, uma rapidez, né, de mudança no mercado, mas agora eu acho que está uma coisa assim exponencial mesmo. Então, assim, como é que você traz aí umas dicas, algumas coisas para os vendedores se adaptarem, como lidar com essas mudanças no mercado? é uma das coisas que a gente mais deveria valorizar, né? E eu sempre digo, as pessoas mais inteligentes, elas já conseguem perceber isso de uma forma mais rápida, que Uhum, é a utilização do seu tempo. Então, perceba que as novas soluções, todas elas falam muito em tempo, em diminuir tempo, em aumentar a produtividade em menor tempo. Por quê? Porque a Ed trabalha, a Ed é mãe, a Ed é esposa, a Ed é dona de casa, a Ed tem a sua vida. Então, ou seja, cada vez que ela perde muito tempo fazendo algo, é o tempo que ela perde para estar com a sua família, para fazer algo que lhe agrada também. Então, se eu for te vender um produto, eu vou te vender um produto dizendo que você vai ter mais produtividade em menos tempo. E o que que você pensa? O que que o seu cérebro pensa? Poxa, então eu vou conseguir ter mais tempo sendo recompensado fazendo algo que me agrada, fazendo algo que eu possa viver. Caso contrário, a nossa vida vira uma massa de hábitos, uma massa de rotinas que você não vê a sua vida passar. Então, o tempo, ele é uma grande ferramenta de persuasão que você vai ter hoje quando você vende qualquer tipo de solução, entende? Ao passo de que, por exemplo, a gente vende serviço, a gente precisa ser assertivo, mas a gente precisa vender algo que seja simples, que a pessoa consiga entender, consiga praticar e consiga tirar resultado a partir disso, né? Caso contrário, a gente pode vender algo com um nome extremamente complexo, né? E que a pessoa vai lá e se encanta, mas quando ela sai dali, ela não consegue colocar isso em prática. Então, veja a funcionalidade do seu produto, né? Veja exatamente que requisitos que esse produto está agregando de benefício na vida desse cliente, né? Tente jogar com a questão tempo. O tempo é importante para todo mundo, né? Então, assim, o quanto mais tempo você ganha, mais tempo você vive, mais tempo você tem para fazer coisas que te agradam. Então, assim, a vida moderna ela precisa ser mais aproveitada, ela precisa ser mais vivida porque ela nos traz mais oportunidades do que antigamente. Então, assim, a gente está diretamente vinculado a isso, né? Diretamente criando essas expectativas. Poxa, quem é que não quer fazer um cruzeiro? Quem é que não quer viajar nas férias? Quem é que não quer levar a família para curtir um lugar que nunca foi, né? Aí você vai dizer, poxa, mas eu nunca tenho tempo para minha família, né? Isso é penoso, isso é pesado para todo mundo. Então, assim, fica aí, eu acho que uma dica bem legal. uhum, Como você pode estar vinculado a alguma coisa e ao mesmo tempo você sentir que aquele seu tempo foi remunerado, né? Ele te trouxe uma recompensa em cima daquilo, né? uhum, é verdade, com certeza. Bom, Eu tenho aqui uma outra perguntinha para você também, que diz assim: o que fazer para se diferenciar em um mercado altamente competitivo? Tem um pouco de relação com isso que a gente falou também, né? é, é, eu acho que eu acho que assim, eu sempre falo muito sobre mindset, que é uma coisa que a neurociência aí você vai trabalhar muito também nesse grupo que a gente vai criar. Então, eu acho que a primeira coisa que o vendedor tem que se atentar é para o seu mindset, né? Ter uma mentalidade de crescimento. Eu não sei quantos Uhum. já leram aquele livro sobre mentalidade fixa e de crescimento, eu acredito muito que as pessoas crescem, que as pessoas
podem mudar as suas crenças, né? E mudando as suas crenças, elas tiram aquelas coisas de, já não tem idade para isso, meu produto não tem valor, né? E eu acho que a gente melhora muito como vendedor, então, quando a gente trabalha essas crenças, primeiro passo. Acho que o segundo passo seria o trabalhar, entender o valor do seu produto, conhecer seu produto, né? Por que que às vezes as pessoas não gostam muito de vendedores? Porque eles falam, 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 não ouvem, e eles pensam até que estão ajudando, mas na verdade eles só estão tentando vender o seu produto, nem sabem se a pessoa realmente quer aquele produto, né? Então, acho que quando você entende o seu produto e realmente entende o quanto ele vai ser bom para um determinado público, quando você fala com aquele público, aquele produto vai fazer muito sentido para aquele público, né? Então, acho que quando você entende o valor do seu produto, né? Se ele é adaptável para um determinado tipo de pessoa, quando você vende, fica tudo mais fácil, né? Porque você vai comunicar os benefícios daquele produto, né? Nossa, como é que essa pessoa ainda não conhece o meu produto, tanto que esse produto vai ajudar ela, né? Meu produto ou serviço. Então, acho que um diferencial mesmo das pessoas é isso, assim, primeiro trabalhar seu mindset, trabalhar as crenças que te limitam a ser um bom vendedor, depois conhecer bem seu produto, saber para quem aquele produto serve, para quem aquele produto é bom, né? Entender bastante a necessidade do cliente, ouvir mais do que fala, e eu acho que isso vai já fazer um vendedor aí que queira mesmo ser um bom vendedor, ser diferenciado, sabe? Realmente oferecer um valor único através do seu produto e construir mesmo ali uma marca forte, né? E E assim, a uhum, própria inteligência artificial pode ajudar, né? Você pede para o chat GPT, me dê 10 considerações negativas que poderiam acontecer no momento de negociação em relação ao meu produto. Ele vai te dar lá, olha, as restrições que podem acontecer são essas. Aí, se você consegue responder e contrabalancear, né, trazer as contrapartidas dessas questões, você também se torna alguém melhor. Isso é um treinamento, é um exercício, com certeza. né, que o chat hoje pode trazer com muita tranquilidade. Exatamente. E era uma coisa que eu ia falar, inovação, porque eu acho que quem não inova hoje, né, quem está parado no tempo, enfim, está fadado ao fracasso, né? Porque hoje em dia a gente tem que inovar. E uma das coisas realmente é o Uhum. chat GPT. Eu uso muito o chat GPT nas minhas vendas, para treinar, tenho ajudado Eu formei agora uma equipe de vendas lá no Brasil. Aqui em Uhum. Portugal eu estou com uma pessoa ainda também em fase de arrancagem, mas lá no Brasil a gente está um pouco mais avançado e a gente tem trabalhado isso, tipo, treinar as abordagens de vendas com o chat GPT. Então, o chat Uhum. GPT faça como se você fosse um cliente, assim, 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 com tais características, e você conversa com ele para ver que tipo de resposta ele pode dar, que tipo de resposta eu vou dar. Isso é um treino, né? Claro, Então, é fantástico, né? O que a tecnologia tem nos trazido. verdade. Bom, Alexandre, então, última pergunta agora para esse primeiro momento, né, da nossa Bora. primeira parte da live. Eu queria te falar aqui sobre insegurança. Eu percebo que muitos vendedores são muito inseguros, né? Vai vender e fica lá, assim, mostrando uma insegurança, né? E eu acho que quando a gente mostra essa insegurança, assim, acaba que as pessoas não confiam, né? E começa a colocar dúvidas. Será que eu devo comprar? Porque a pessoa não foi tão segura na hora de falar. Como lidar com isso? A insegurança ela é um grande problema, porque ela trabalha com toda a parte de linguagem não verbal. Então, a insegurança aparece nos seus olhos, a insegurança aparece no seu tom de voz, ela aparece na sua linguagem corporal, aparece na sua proxêmica, que é a forma como você se aproxima ou se afasta desse cliente. Ela aparece em tudo. Então, assim, ah, a insegurança, ela é a forma que o seu cérebro comunica com o seu corpo a mensagem que você está dizendo. Então, Hum, como é que a gente acaba com uma segurança? A gente precisa dominar um determinado assunto, né? Então, a partir do momento que você domina aquele assunto e que você já fez todos esses exercícios que a gente está dizendo aqui, hum, obviamente você vai se sentir mais seguro em relação ao que você vende, né? Todo vendedor, ele já vendeu melhores e piores produtos, né? Agora, o pior produto é aquele produto que você não compraria, aquele produto que você não usaria.
Isso é um grande desafio que você tem. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu vendo jazigo de funeral, é um produto difícil. Difícil, mas útil. Difícil, mas parte do negócio. Todo mundo um dia vai ter que comprar isso, até que o mercado mude e você vire uma semente, ou vire um diamante, ou vire um pó, ou vire não sei o quê. Então, assim, enquanto o sistema continuar o mesmo, o seu produto é útil. Poxa, eu vou vender seguro de vida, professor, como é chato, é difícil, porque a pessoa vai receber só depois que morre. Ela sim, mas as pessoas que ela ama, as pessoas que mais importam para ela, né? O seguro de vida é um produto que segura a pessoa que você mais ama. E Muito muitas vezes a pessoa que você mais ama é a pessoa que você daria, inclusive, a sua própria vida por ela. Então veja a abordagem, né? Então, dependendo da forma como você trabalha a abordagem, você pode transformar um produto menos emocional num produto mais emocional, num produto mais funcional, num produto menos funcional. Então, assim, você consegue navegar por esse mundo, né, da relação emocional e criar ali novas conexões. Agora, a insegurança também, ela é muito parte da falta de experiência, né? De quanto que você está entrando naquele mercado, de quanto que você não se testou, de quanto que você não aproveitou os nãos da sua vida. Os nãos também são importantes para que você desconstrua a relação de insegurança, né? A humildade, ela é muito diretamente relacionada às questões de insegurança. Então, a gente percebe que pessoas menos humildes, elas são mais inseguras também, e por isso que elas reagem de uma forma menos humilde. Então, ou seja, você está disposto a aprender a todo momento. Eu, quando estou numa aula, por exemplo, e um aluno me traz uma novidade, eu preciso agradecer ele, porque é uma novidade que eu perdi, né? Durante o excesso de informação, ele está me ajudando a crescer naquele momento e trazer ali uma novidade que eu não acompanhei ou eu não peguei, né? Então, assim, você precisa estar atento e estar disposto a isso. Então, assim, a gente vai desconstruindo isso até o momento que o seu cérebro se sente confiante e ele repasse isso à sua linguagem corporal. Então você consegue, dominando mais o assunto, né? Acaba se divertindo dentro da sua própria profissão, né? Que é o auge do momento glorioso. É quando você faz alguma coisa, se diverte e as pessoas ainda te pagam para isso, né? perfeito. É- A gente ainda tem a sua última pergunta aqui, Ed. Ai, pronto, vamos lá. Então. Ah, diz assim: como garantir um treinamento adequado e contínuo para a equipe de vendas? Essa pergunta é bem legal. Bem legal. Inclusive, o nosso Né? programa de treinamento. Então, pois, a gente já deixa, não foi proposital, né? Mas eu acho que a gente já deixa, fica deixa aí. Já deixa, então, acho que assim, gente, invista em programas de treinamento regulares, né? Não dá para a gente treinar uma vez e achar que todo mundo vai lembrar sempre, né? A gente esquece mesmo, a gente tem que estar sempre. Esses dias eu fiz um treinamento que falava que o nosso cérebro, e aí o Alexandre pode me dizer assim com as palavras mais técnicas, nosso cérebro ele sempre lembra do que está mais recente na nossa mente, né? Então, assim, se a gente não está sempre lembrando, né, valores, coisas importantes ali do produto, né, de valores da empresa como um todo, acaba que as pessoas vão esquecer mesmo. Então, tem que sempre ter treinamentos mesmo adequados e contínuos, regulares mesmo, né? Uma das coisas que a tecnologia pode usar hoje é a plataforma de e-learning, né? Existem várias no mercado. É tão fácil hoje, até pelo YouTube, a gente pode criar tantos treinamentos aí, tantas trilhas de treinamentos, né? Criar lives, criar, enfim, tem uma série de coisas, workshops, né? Pagar também para as pessoas participarem de conferências, irem em eventos. Então, acho que tudo isso traz aí um grande ganho, né, para as equipes de vendas. E o nosso treinamento, né, entrando aqui já, a gente vai falar sobre tanto a área de neurovendas, tanto a área de neurociência como a área de vendas, né? Então, nós vamos juntar aí as nossas duas expertises para trazer isso para vocês. Então, se quiserem ver a segunda live, mandem aí uma mensagem no nosso direct, ou no meu, no do Xande, e a gente vai mandar para vocês o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp que nós criamos, para a gente reunir essas pessoas e enviar e-book, enviar o link da página do nosso curso, que vai ficar por um tempo com um valor baixinho para vocês poderem entrar, então aproveitem a oportunidade. Daqui a pouco a gente já vai também cortar isso. Então, assim, queremos muito que vocês conheçam e entendam, né, sobre esse treinamento que vai ser muito interessante. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Xande?
Sim, sim, é só para consolidar o que a Ed disse, né? A gente está bem disposto assim a trazer esse tipo de solução para dentro da empresa de vocês. Então, faça esse vídeo chegar na mão do seu gestor, faça esse vídeo chegar na mão do presidente da empresa, das pessoas que decidem, do RH, né? A gente marca uma reunião, a gente participa junto com vocês. Essa reunião vai ser muito bacana, vai ser muito divertido. Assim, e certeza que a gente está trazendo para vocês muita novidade, tá? Então, assim, são anos mesmo de experiência, de aula, de consultoria dentro desse campo e que vai ser muito bacana mesmo. Verdade. Então é isso. Obrigada, Alexandre. E daqui a pouco a gente volta com mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.